Por volta de 1860, o físico Thomas Young foi capaz de comprovar que a luz é efetivamente uma onda através do experimento da dupla fenda. Nessa mesma década, o físico James Clerk Maxwell foi capaz de descrever toda a teoria por trás dessas ondas que a luz representa, que são as ondas eletromagnéticas. Já que a luz é uma onda, quais deveriam ser as suas características? A primeira característica de uma onda, e a mais importante, é a frequência. Toda onda eletromagnética, ou luz, possui a mesma velocidade. Sendo assim, os picos dessa onda vai atravessar uma região fixa no espaço. A quantidade de picos que atravessa essa região no espaço, em um determinado intervalo de tempo, representa a frequência. Para entendermos melhor a frequência, essa característica tão importante, observe essas ondas. Quando um dos picos passa pela lâmpada, a lâmpada acende. Na prática, essas ondas possuem a mesma velocidade, mas podemos perceber que a lâmpada de cima ela pisca muito mais vezes do que a lâmpada de baixo. Com a ajuda de um cronômetro, nós podemos verificar que a lâmpada de baixo ela acende 2 vezes a cada segundo. Isso significa que a onda que está acendendo a lâmpada de baixo, ela tem uma frequência de 2 Hz. Agora fica o desafio, qual é a frequência da onda de cima? Uma outra característica das ondas é que elas não possuem massa. Isso significa que elas não podem ser tocadas ou paradas. Relembrando o nosso experimento da mola, é comum dizermos que essa coisa em movimento é uma onda, mas na verdade não é. O que nós temos aqui é a representação de um pulso. Um pulso, isoladamente, ele não é uma onda. Embora ele tenha uma certa semelhança com as ondas, como a velocidade dele depende da mola, ele tem a capacidade de interferir com outros pulsos e até mesmo com ondas, isoladamente um pulso não é uma onda porque ele não tem a principal característica das ondas, que é a frequência. Utilizamos o pulso em sala de aula por ser mais fácil de visualizarmos os fenômenos associados às ondas. Com essa ideia de pulso em mente, quando tentamos segurá-lo, na verdade o que seguramos é a mola. Isso porque nós aprendemos em aulas anteriores que as ondas, ou seu representante, o pulso, é na verdade uma forma de energia. E ao tentar segurar essa forma de energia, essa energia ela apenas vai fluir pelo corpo de quem a tenta segurar. Uma outra característica das ondas é com relação à posição. Embora um pulso possa ter a sua posição determinada, uma onda não. Isso porque, em teoria, as ondas possuem um tamanho infinito. Ela não tem nenhum começo e nem um fim. Sendo ela, a onda, uma manifestação energética, nós não temos um corpo físico, um pedaço físico da onda que possa dizer o seguinte, a onda está aqui ou ela está aqui. Na verdade, ela está espalhada, está por aqui. Uma última característica importante das ondas é que ondas não colidem. Quando ondas se encontram, ocorre um fenômeno conhecido como interferência. E para a gente visualizar isso, basta utilizarmos 2 luzes com cores diferentes. Eu tenho aqui uma luz vermelha e aqui uma luz azul. Quando eu acendo essas luzes em sentidos onde elas vão se encontrar, existe uma região onde elas se encontram e gera a interferência. Nessa região, o encontro dessas 2 cores vai promover o surgimento de uma nova cor que não é nem o vermelho e nem o azul. Porém, o vermelho que seguia aqui nesse sentido, após essa região ele segue como se nunca tivesse encontrado a luz azul vindo no sentido contrário. Ou seja, não há uma colisão. Existe uma região onde gera uma interferência, mas depois que passa por essa região, a luz caminha como se nunca tivesse encontrado uma outra cor. Essas são as principais características de uma onda e, consequentemente, da luz. Então, Albert Einstein explica o efeito fotoelétrico trazendo para a comunidade científica um grande desconforto, porque ele afirma que a luz era composta por pedacinhos chamados de fótons.
E pedacinhos de uma onda não é uma onda, certo? Errado. Ué, mas Jackson, você não acabou de falar que o pedaço de onda não é uma onda? A gente está estudando mecânica quântica, então as coisas costumam não fazer muito sentido por aqui. Mas eu vou tentar ajudar vocês a compreender um pouco melhor essa ideia. No caso dos fótons, eles seriam pedacinhos da onda, luz, que possui a mesma frequência que a onda original. É como se você tirasse um pedacinho da onda e automaticamente ele tivesse tamanho infinito e com a mesma frequência da onda original. Só que para piorar essa discussão, Arthur Compton provou que esse pedacinho de onda era capaz de empurrar partículas. E para você empurrar partículas, esse pedacinho de onda precisaria ter massa. Ok, vamos dar a ideia de massa para esse pedacinho de onda. Já que ele tem massa, ele não pode ter tamanho infinito. Porque se ele tem tamanho infinito com massa, ele teria massa infinita. A massa nos dá a ideia de que algo tem um tamanho limitado, porque assim a gente consegue determinar a sua massa. Então, Arthur Compton trouxe uma ideia de que esse pedacinho de onda, que teria tamanho infinito, na verdade é limitado. Então a gente fica com duas ideias divergentes. Em uma nós temos uma onda com tamanho infinito e na outra nós temos um pedacinho com tamanho determinado. E, já que tem um tamanho determinado, consequentemente nós também conseguimos determinar a sua posição. Afinal de contas, o fóton é ou não é uma onda? Essa questão incomodou tanto os cientistas da época que virou o tema da Conferência de Solvay. E você deve estar se perguntando, o que é a Conferência de Solvay? É uma reunião que ocorre a cada 3 anos, reunindo as mentes mais brilhantes para debater um assunto específico. E foi na 5ª conferência, em 1927, que químicos e físicos se reuniram para debater a real natureza do fóton. Vale lembrar que foi nessa conferência que foi tirada a foto mais inteligente da história. Além de reunir grandes mentes da época, mais de 20 pessoas dessa foto ganharam o Prêmio Nobel em Química e Física. E cá estamos nós, praticamente um século depois, para aprender sobre algo que foi dito nessa conferência. Durante a conferência surge em cena o físico Niels Bohr, apresentando o que ficou conhecido como o princípio da complementaridade. A dúvida que pairava na cabeça dos cientistas da época estava criando uma divisão entre aqueles que acreditavam que a luz era uma onda e aqueles que acreditavam que a luz era uma partícula. E a conferência tinha como objetivo resolver esse impasse. Com o princípio da complementaridade, Bohr explicou que ambos os comportamentos poderiam sim estarem corretos e mais do que isso, que eles poderiam ser complementares, ou seja, a real natureza do fóton é composta pela junção dos dois comportamentos. Porém, o fóton apresentará somente um comportamento por vez. Em outras palavras, o princípio da complementaridade diz o seguinte: quando eu monto o experimento, se a metodologia, a forma como eu montei, favorecer com que a luz se comporte como onda, eu vou ter nas minhas medidas a luz se comportando como onda. Mas se eu montar um experimento onde a metodologia, o jeito como eu montei, favorecer a luz a se comportar como partícula, eu vou ter a luz se comportando como partícula. Então, o experimento da fenda dupla é um exemplo onde a luz se comporta como onda, enquanto que o experimento do efeito fotoelétrico e do efeito Compton é um exemplo onde a luz se comporta como partícula. Mas o princípio da complementaridade ainda afirma que não tem como eu montar um experimento onde a luz vai se apresentar tanto como partícula tanto como onda ao mesmo tempo. A grande questão é que os fenômenos da física quântica juntam dois conceitos completamente antagônicos. Para os cientistas não fazia sentido a existência de algo que pudesse ser tanto partícula quanto onda, mas o princípio da complementaridade trataria esse problema afirmando que antes da medida, antes do experimento, a natureza da luz é desprovida de uma realidade física.
É como se a gente fizesse algumas análises do fóton, fizesse uma medida e depois tirasse a conclusão. Por exemplo, eu estou fazendo uma medida sobre o fóton e aí eu concluo, nesse meu experimento, o fóton se comportou como onda. Aí eu faço outro experimento e concluo, nesse experimento, o fóton se comportou como partícula. Mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte: o que o fóton era antes do experimento, antes de eu realmente fazer uma medida e concluir que ele era uma onda, antes de eu fazer uma medida e concluir que ele era uma partícula, o que o fóton era antes da medida? Para Niels Bohr, era algo fora da nossa realidade, sem definição. Para ilustrar o princípio da complementaridade, ele chegou a utilizar o conceito de Yin Yang da cultura chinesa, onde podemos dizer que é uma representação entre o bem e o mal. Eles são complementares. Uma pessoa pode ter o bem e o mal dentro de si. E ela pode manifestar ora o bem, ora o mal, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Como em nenhum experimento e teoria a luz se apresenta como onda e partícula ao mesmo tempo, é razoável a gente imaginar que antes da medida ela também não possa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que a luz seria desprovida de uma realidade física como nós a conhecemos. O princípio da complementaridade foi aceito pela maior parte da comunidade acadêmica, porém houveram dois grandes cientistas que não concordaram: Albert Einstein e Erwin Schrödinger. Vale a pena lembrar que o princípio da complementaridade é apenas uma das 4 grandes interpretações para a mecânica quântica. O ponto interessante aqui é que essas interpretações estão atreladas a coisas que não podemos medir, logo não podemos provar. Como que eu vou provar qual o comportamento do fóton antes da medida se eu preciso medir para saber? Atualmente existem muitos cientistas que estão tentando comprovar uma dessas 4 interpretações. Mas o interessante é que essas diferentes interpretações não atrapalharam o desenvolvimento da física quântica. Isso porque essas interpretações elas estão atreladas a conceitos que vão para além da nossa realidade física. De modo geral, essas interpretações nos levam a questionamentos filosóficos sobre a realidade. Para vocês terem ideia, uma dessas interpretações se chama IMM, que seria interpretação de muitos mundos. Embora a interpretação de muitos mundos possa parecer estranha, ela possui alguns argumentos que fazem muito sentido, mas isso é papo para outra aula. Uma mensagem contida no princípio da complementaridade era que os cientistas não deveriam questionar aquilo que já se tinha comprovação. Se foi comprovado que o fóton se comporta como partícula e também se comporta como onda, era para os cientistas abraçarem essa possibilidade e avançar nas suas pesquisas considerando essa possibilidade. Mas, na verdade, existia alguém pensando além disso. Se o fóton é um pedacinho de uma onda que se comporta como partícula, poderíamos então pegar um pedacinho de matéria, uma partícula, e ver ela se comportando como uma onda? Na próxima aula falaremos sobre o Nobel de 1929, a dualidade onda-partícula. Tenho certeza que você está curioso com a próxima aula, então sugiro que você clique nessa bolinha e se inscreva no canal e confira esse curso de mecânica quântica lá na nossa plataforma, que ao final do curso terá entrega de certificado gratuito. Aqui está a nossa aula anterior e aqui será a nossa próxima aula. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!